tudo bem com vocês? Mas... Time to take Spooky for a walk. Gotta stay calm. The box goes boom! Let's go! Woo! Take the L! Eu não quero. Não vi. Come on, Spooky! Você aqui. Bugou. Deixa eu jogar. Bugou. Acho que eu não posso fazer.
Agora pronto. Deixa eu ver. I am guided by the spirits. Sério. Qual que eu pego? O outro? Não, esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim. Não, é bom. Deixa eu ver. Não, é meu outro. Tô com chulé. Não dá, eu preciso de chave. Parou. Parou. I am guided by the spirits. Ó. I am guided by the spirits. Sabe qual ele... Vem ver. Liga. 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 Tá bom? I'm only here for the Olha o trophies. veneno. Ela tá com o veneno. Deixa eu quero esse. Tem que desbloquear. Não dá. Ué, a gente já vai? Tá. Eu vi. Let's go. Tá. Ó, cuidado com ele. Isso aqui.